Após ser capturado por Immortal Joe, um guerreiro das estradas chamado Max se vê em meio de uma guerra mortal iniciada pela Imperatriz Furiosa, na tentativa de salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Immortal John e se vê dividido entre mais de uma vez a seguir seu caminho sozinho ou ficar com o grupo. E hoje a gente fala sobre o filme Mad Max Estrada da Fúria de 2015. E é claro que eu tenho a ajuda deles, os melhores comentaristas do mundo, quando o assunto é cinema. Fran Lima. Oi, gente. Nossa, eu tô muito pilhada pra falar de Mad Max hoje. Acho que vai ter assunto de sobra. Vai ter um programa longo, então. Sim. Maiara Tissi. Olá, gente, tudo bem? Muito bom. Vamos lá falar desse filme que ele já nasceu um clássico, né? Nasceu em 2015, já é um clássico, então é desses que a gente gosta de conversar muito mesmo. E Thiago Cardoso. Salve, galera! Estaremos até o final do dia em Valhalla. Ai, que incrível! Vou começar primeiro tirando um trecho da crítica escrita pelo Thiago em 13 de maio de 2015, que está disponível lá no Cineorna. O link está aqui na descrição do vídeo. Que ele falou bem assim: a primeira trilogia de Mad Max, que alçou Mel Gibson ao estrelato, era uma verdadeira mutação fílmica. Com seu filme original, de orçamento modesto, mas cheio de sutilezas, suas sequências abraçaram um mundo pós-apocalíptico cada vez mais arenoso, insano e violento em meio a um relativo fio de esperança. Olha que até me arrepiou aqui. Tiago, esse filme veio depois da franquia, estrelada por Mel Gibson dos anos 80, veio com uma proposta tão ousada e teve uma resposta tão grande da crítica e do público que assistiu esse filme, que aonde que está o ponto crucial do filme Mad Max? O filme Mad Max deste, Estrada da Fúria, ou dos anteriores? Como é que a gente pode começar? Assim, porque acho que foi uma evolução natural do George Miller, né? Ele é um diretor assim que eu admiro bastante, apesar de ser bem sumido, né? Ele teve o ápice da carreira dele ali nos anos 80, né? Que fez muitas coisas, Mad Max 1, 2, daí fez aquele Twilight Zone, que foi um filme antológico ali, né? Homenageando a série, fez com Spielberg e outros diretores da época ali também. Daí fez Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão, fez As Bruxas de Eastwick, com a Cher, com a Susan Sarandon. A Susan Sarandon, né? Acho que é Michelle Pfeiffer também. E daí veio Óleo de Lorenzo, cada filme diferente do outro, até mesmo o Mad Max, né, que ele ainda foi feito lançou em 79, né? Provavelmente saiu produzido muito antes. E a gente vê que é um filme assim muito distinto do que é hoje da apresentação do Estrada da Fúria, né, que é um filmaço, um dos meus favoritos da vida. Só não deixo de cabeceira porque tá aqui na estante, né? Mas e é um filme assim diferente, que dava uma pegada sinistra. O que aconteceu no cinema dos anos 70, assim, modificou totalmente, né? Existe o cinema antes dos anos 70 e depois, né? E essa linha ali conversando, né, tudo isso, surgindo grandes franquias, né, que se mantêm vivas até hoje. Mas esse filme, o primeiro Mad Max, é bem diferente, né? Que a gente vê, assim, não era tão anárquico, né, era muito pelas sugestões, provavelmente por causa da falta de orçamento mesmo, né? E a direção do George Miller já era muito boa, assim, né? Ali refletindo o movimento do punk rock, né? Ainda que naquele pensamento, os punks são ruins, né? E aí tá ali o Mel Gibson, é um policial que não parece um policial, parece mais um rockabilly.
Mas aí tem muita coisa massa, assim, porque a cena... Vou dar um spoiler de 42 anos, né? A cena que o personagem do Hugh Case Byrne, né? Que é o Toe Cutter, se não me engano, a gangue dele atropela a esposa e o filho, né? E a gente não vê esse impacto, né? O que a gente vê é um sapatinho e a bola da criança pela estrada e os caras ainda falam. Quando eu vi isso, assim, uau! Eu entendi porque o meu pai, na época, foi ver 8 vezes. Nossa! 8! Claro que era uma época que não acho que nem o VHS estava em voga ainda, né? Talvez começando, mas muito caro, né? Sim. Então o cinema era a opção. E hoje eu acho que, né, fazendo um breve off aqui, talvez o cinema vai voltar nessa tradição, né? A gente está perdendo o home video, o streaming, às vezes não tem tudo, então vai voltar essa tradição de ver filmes antigos. Já tem faz alguns anos, né? Cinemark está fazendo isso, sessões de sucesso ainda, né? E outros cinemas mais alternativos, em São Paulo, o Petra Belas Artes, aqui o Cine Passeio de vez em quando, né? E os cineclubes também, que é super importante conferir para resgatar, né? Os cineclubistas, então é bem bacana, assim. E aí a gente passa pro Mad Max 2, que é mais a cara do sucesso, né? Praticamente o que definiu a síntese do Mad Max, né? Ali, totalmente anárquico, desértico, mais ou menos ali como o Império Contra-Ataca foi para Star Wars, né? Enquanto o primeiro ninguém levou a sério, assim, foi um sucesso inacreditável, o Império Contra-Ataca deu a dramaticidade, o peso, né? A gente sente o impacto das escolhas dos personagens. Claro que no Mad Max é tudo muito absurdo, né? Daí tem o outro vilão lá, que esqueci o nome agora, Lord Humongous, né? Que é um cara com uma cabeça de lata, musculoso, né? Roupa sadomasoquista, assim. Como é que a gente leva a sério uma coisa dessa? Mas ainda assim, a ação era muito boa. Era uma violência, assim, que a gente curte, assim, assistir, só curte assistir, né? Não vamos botar em prática, por favor. E aí tem o terceiro, assim, que, pela opinião do meu pai, né, na época, já quebrou as expectativas, né? Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que gostam. Foi o primeiro que eu vi, na verdade, assim, na escola, na aula de química, por causa da questão dos biodigestores, assim, né? Alternativas para combustível, né? E aí tem muito esse tópico do Mad Max, né? O primeiro, eu acho que estava uma situação ainda refletindo muito o conflito nuclear, né? Mas o segundo já pega pesado a questão do petróleo, da crise que rolou na década de 70. E no terceiro eles surgem ali no movimento de encontrar uma solução, de dar mais esperança. Tanto é que tem uma guinada muito mais infantil no filme, né? Não tanto, por assim dizer, que ainda mantém a identidade de Mad Max, ser brutal ali, e não ter perdão, né? O Mel Gibson até bate na cara de uma menina numa hora, assim, nesse terceiro filme. E ainda assim tem o peso da Tina Turner, que marcou época, né, com a música dela. As meninas podem até cantar aqui depois, no final, no off. Vamos todo mundo cantar, né? We don't need another hero. Mas foi bem aí na nota. E eu acho que o terceiro filme marcou mais por causa da música, né? Tinha muita associação, né? Então provavelmente passou na sessão da tarde e daí já emendavam com a música, né? Então ficou, né? E é curioso, assim, que às vezes não precisa nem do cineclube, precisa da afeição das pessoas para esses filmes sobreviverem além do tempo, né? Então acho que o quarto Mad Max era muito esperado, né? E o George Miller indo para outros lados, né? Às vezes, não sei qual foi, quando que rolou a ideia do quarto filme, mas ele queria rodar ali no início dos anos 2000, né? Ele tinha montado vários storyboards, e o filme inteiro foi construído sobre storyboards, né? Que desenhar em quadrinhos cada imagem, cada plano, e aí já facilita a leitura para filmar depois, né? E eu vi assim na época, né, que eu fiquei viciado no Mad Max Fury Road, né? Ia bastante, escrevi coisa na faculdade também, além da crítica, né? E conversando com os amigos, tudo assim. E
nossa, daí eu vi que o George Miller, ele precisou escrever um roteiro para Warner para, né, formalizar a produção e aí sim ter o sinal verde para produzir, né? E o filme ainda assim traz muita novidade, resgata o que deu certo nos anteriores, né? Tanto é que resgatou o Hugh K. Burns voltando, né? Ao invés de ser Toll Cutter, agora é um novo vilão, né? E ainda melhor. Eu acho que esse filme é praticamente perfeito, né? Mas a gente vai conversar bastante ainda, né? E dá a voz para as meninas, as impressões que elas tiveram com o Mad Max aí quando saíram do cinema, como é que foi? Vamos lá, Fran, como é que foi a saída do cinema quando você assistiu Mad Max? Eu fiquei completamente impactada, né? Eu fui sem ter lido muito antes, assim, sobre, e confesso que o meu conhecimento da trilogia sempre foi muito escasso, né? Eu acho que sempre tive aquele contato mais pontual quando o filme ele era transmitido. Os filmes, aliás, eles eram transmitidos na TV aberta e tudo mais. Mas tenho que dizer que, assim como o Thiago, certamente Mad Max Fury Road é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E talvez ele esteja aí dentre os top 3 os que mais me impactaram nos últimos 10 anos. E, assim, o George Miller, né, ele mostra realmente como ambientar uma distopia com muita maestria, é um grande filme de ação e tem tudo aquilo que a gente já conversou antes, né, de não deixar os personagens subdesenvolvidos, essa trama que ele traz, né, de um mundo de poeira, escassez, a figura endeusada de um ditador, de um tirano, enfim, né, que concentra aqueles recursos escassos como água, petróleo, gasolina, né, alimentos, para si e para aqueles poucos ali que estão dentro daquela cúpulazinha dele, né? Além de, claro, subjugar as mulheres à função de reprodutoras dos seus filhos, né? Tem até aquela cena, e obviamente já dando spoiler, né, gente? Não tem como, né? Aquela cena em que a Splendid, ela tá praticamente morta e você vê que a preocupação dele é com o feto, né? E além disso tem toda aquela legião de guerreiros que são os War Boys para defendê-lo, né? Então toda aquela questão do militarismo também, toda a questão da sociedade estratificada. E a gente vê que o George Miller ele não quis trazer com minúcias assim como que era o funcionamento daquela sociedade, mas ele consegue mostrar o suficiente para a gente conseguir fazer uma contextualização, né? E assim partir para os próximos atos que vão nos prendendo cada vez mais, né? E no centro da história a gente tem ela, né, gente? A Furiosa, né? Eu acho que se engana quem acha que o Max é realmente protagonista desse filme. Que a Furiosa é uma personagem muito interessante, que ela mesma tá buscando um pouco de redenção, né? Porque ela se vale daquela confiança que o Immortan Joe deposita nela, devido ao posto que ela alcançou. E ela segue nessa missão de ir para uma outra cidade, para buscar mais recursos, alguma coisa nesse sentido, né? E ao mesmo tempo ela tá ali com uma subtrama, né? Uma missão outra, né? Que é a missão verdadeira dela de tentar voltar para o lugar próspero que ela conheceu enquanto criança, né? Que ela tem na mente dela, né? Que é aquela utopia, o não lugar, né? E esse não lugar, essa utopia ali, se desenha na cabeça dela como tendo essa referência grande, né? De um protagonismo feminino, de uma presença feminina das mulheres. Parece ser muito essa sociedade realmente matriarcal, se a gente pode colocar nesses termos, né? E ela não tá sozinha nessa, né? A gente vê mais pra frente que ela leva consigo todas aquelas mulheres que foram feitas de escravas sexuais e reprodutoras pelo Immortan Joe, as ditas esposas, né?
E essas mulheres mesmo, elas vão ter um arco ali de empoderamento que vai sendo desenhado, né? E um arco de empoderamento que não é linear. Você vai vendo que muitas delas vão tendo ali as suas hesitações, né? E cada uma tem uma personalidade diferente. E a própria Furiosa, né? Em busca daquela utopia, ela se frustra, aliás, né, ao se deparar com um lugar que é igualmente árido, né, que é muito diferente daquele lugar de abundância que ela idealizou, mas ela consegue ali coletivamente, com as pessoas ali que estão dispostas a lutar por aquilo, enfim, dentro das possibilidades, né, ela, a partir disso, não abandona sua utopia, que é esse horizonte livre da opressão ali, de toda a opressão que todas elas experimentaram, e ela consegue se reorganizar, né, coletivamente, juntamente com as outras mulheres e com apoio de homens, né, ainda que poucos, que a gente vê que realmente tem só a figura ali do Nux, que é um personagem incrível, né, do Nicholas Hoult, assim, que tá sensacional. Você vê que ele consegue transmitir ali toda aquela vulnerabilidade ali e tudo mais, junto com aqueles homens, né, tanto o Nux quanto o Max, para voltar e destruir tudo aquilo, todo aquele mal que estava posto, que é representado na figura do Immortal, né. E talvez aqui, né, entre parênteses, isso mostra pra gente que pra gente realmente conseguir fazer com que o sistema ele chegue a ruir, não é possível fazer isso apenas abandonando o que a gente conhece, né, para buscar algo melhor. É preciso realmente desconstruir de dentro para construir novas possibilidades de vida. E, enfim, certamente uma das cenas mais impactantes, assim, falando sobre isso, é justamente naquele momento em que a Furiosa, ela se dá conta, né, desse mundo que ela buscava, que ele não existe mais, né? Aquela cena ali do grito dela, daquela frustração toda, aquela angústia que é liberada, um instrumental lindíssimo, né? E a gente vê também como o filme ele exigiu muito fisicamente dos atores, né? Tem todas as minúcias técnicas que eu vou deixar para as outras pessoas falarem depois, né? Mas, enfim, gente, é um filme muito interessante, com todo esse protagonismo feminino, né? Com arcos muito bem desenvolvidos dos personagens. E, enfim, né? Aqui já dá para, acho que dá para concluir, né? As minhas impressões sobre o filme, assim, que eu saí. Na verdade, eu queria que o filme não tivesse acabado, né? Você fica... Quero assistir de novo, parece, né? Vamos emendar uma sessão aí. Acho que essa foi a minha sensação, assim, que eu saí da sala. Vamos lá, eu quero mais dessa energia aqui boa. Isso. Mayara, o filme custou 155 milhões de dólares e arrecadou mais de 375 milhões de dólares. O que foi esse sucesso estrondoso para você? Foi muito justo, foi justo, porque esse impacto, né, ele causou nas pessoas, eu acho que eu ainda não tô tão dentro desse grupo que ficou tão enamorado, assim, dessa história. Eu gostei muito do filme, mas o fato é que ele causou realmente, para muitas pessoas, algo, assim, nunca vi um filme desse jeito, e é algo que chegou muito fundo nas pessoas, então é realmente um número de bilheteria que reflete, de fato, tanto a qualidade do filme, quanto o impacto que causou. Por isso que eu até cheguei já dizendo que realmente ele nasceu um clássico já, porque essa impressão que a gente tem, que a gente fala, não, isso é um outro nível, né? Mas é por todo o conjunto que ele construiu, e eu acho que é um conjunto muito sábio. Eu acho que o George Miller foi muito inteligente, sábio, intuitivo, não só, né, nas questões técnicas, mas acho que o que ele colocou no filme tem tanto a ver com o conhecimento dele, com o que ele já tinha feito na vida, quanto como aquilo é parte dele, né? É um filme que ele tem nas mãos porque é uma criação muito autoral mesmo, né? E muito única. Eu acho que ele deve ter tido muita coragem também de confiar nas mudanças que ele fez, nas alterações que ele fez, como realmente deixar o Mad Max como um aliado quase, né? E colocar outro caminho, né? Outra protagonista que tinha toda uma jornada, uma estrada para trilhar, né? Por si só.
Mas eu acho que muito disso a gente consegue ver nos efeitos práticos também, que ele usa, né? Porque eu vou pegar o gancho do Thiago, como nos anos 70, né, eles mudaram realmente o cinema, Martin Scorsese, Steven Spielberg, o George Lucas saiu um pouco dessa curva dos efeitos práticos, ele foi um pouco mais ousado, mas essa nova Hollywood dos anos 70, e que teve muitos filmes que saíram nos anos 80 desses diretores, são baseados nos efeitos práticos, filmes de fantasia e ficção e ação. Martin Scorsese foi muito mais para ação, Spielberg para fantasia, mas os dois sempre baseados nos efeitos práticos, até por falta de possibilidades, talvez, naquela época. Mas o fato é que deu muito certo, e quando hoje ele vai fazer um filme novo do Mad Max, numa era pós-Avatar, né, causou uma expectativa de como vai ser. Vai manter aquela aura, mas agora tem muitas mais ferramentas e possibilidades. Como vai ser essa junção? Então é nisso que eu acho que o resultado que ele chegou é algo surpreendente, porque mais de 80% do filme é efeito prático, mas ao mesmo tempo aquela coisa dos 20%, quase 20%, são muito bem feitos, né? São detalhes assim que não mudam a aura do Mad Max que a gente conhecia dos anos 80, pelo contrário, eles potencializam aquilo que já foi feito. E outra coisa que eu acho que ele pegou dessa época em que ele começou o Mad Max é o fato da trilha sonora, como também a Fran comentou. Também esses caras da nova Hollywood, eles usavam as trilhas sonoras dele com John Williams, com tantos, né, compositores maravilhosos que a gente tem encontros, né, como no Jurassic Park, como, enfim, tantos filmes que a trilha sonora vem intrínseca com o filme, né, e que se a gente for parar para pensar nos anos 90, 2000, talvez não tenha tido tanto filmes impactantes com a trilha sonora impactante. E, de novo, ele trouxe isso, de falar, não, a música também faz parte do filme, essa trilha, tanto, né, que temos cenas musicais até no Mad Max, que a gente fala, cara, o que tá acontecendo? Porque, né, a gente tá toda numa jornada aqui, emocionante, daí tem a cena de ação, e daí tem uma cena com uma guitarra muito louca, você é arrebatado, assim, pelo visual e pela história e por tudo que vai acontecendo. É um filme arrebatador, né? E uma cena que eu quero destacar, já de me antecipando aqui no que a gente costuma trazer, mas que tem muito a ver com isso, é a cena daqueles pauzinhos que fica assim, ó, que o povo fica pulando, e que é efeito prático, é gente de verdade, o negócio tá acontecendo, o cara de repente montou um circo ali, entendeu? Então você tá toda já embasbacada, de repente tem um circo acontecendo, e eu descobri só hoje que as pessoas, quando você vê, parece um Cirque du Soleil aquilo, né? E realmente ele contratou pessoas profissionais do Cirque du Soleil para fazer essa cena. Olha o nível que a pessoa chega. Então, assim, investimento muito bem gasto em cada efeito prático, em cada contratação, em cada detalhe que aconteceu nesse filme. Foi muito bem gasto e teve um retorno muito merecido. O bom é que George Miller não usou o que muitos diretores estão usando agora, né, nos dias de hoje. Deixa que conserta na pós. Não, ele fez na prática mesmo. E é muito ousado, né? É ousado também você falar que cara que retoma o seu grande sucesso para fazer agora 30, sei lá quantos anos depois, né? A gente não vê esses clássicos voltando com os mesmos diretores que foram seus originais, né? Mas ele foi lá e fez. E eu acho que isso deve precisar de muita coragem também, né? Para falar, não, eu vou fazer. Eu sei o que eu tô fazendo, eu acho que dá para fazer ainda melhor, e vai e faz. E uma entrevista que eu vi do George Miller, ele falou que teve a ideia, o começo da ideia em 95, atravessando uma rua na faixa de pedestre. Depois de 2 anos teve um pouquinho mais de ideias numa viagem de Los Angeles para Sydney. Então ele estava já preparando toda essa obra, né, de arte, né? Que calma, né? Construindo uma história. Então, por isso que eu digo, acho que é muita confiança e muito saber o que está fazendo mesmo. Exatamente, levando para esse nível. E a gente conhece a resistência da Academia Cinematográfica em relação aos filmes de ação desse gênero, né? E Mad Max quebrou
essa resistência, levando 10 indicações no prêmio daquele ano e vencendo em 6: montagem, figurino, maquiagem, cabelo, edição de som, mixagem de som e designer de produção. Poderia ter ganho o melhor filme. Apenas. E estava indicado a melhor filme, não levou naquele ano. Mas falando um pouco sobre figurino, a gente falou no episódio passado sobre Cruella. É a mesma figurinista de Mad Max. E ela tá aí, né? Levou o prêmio por Mad Max. Como que é essa construção dos figurinos, maquiagem e cabelo, Thiago, nesse mundo pós-apocalíptico? Era difícil acreditar que um filme ali com pouquíssimas roupas, né? A gente vê pelas esposas do Immortan Joe, só ali com paninhos de algodão. Mas a gente entende ali que é uma indumentária que faz todo sentido para cada personagem, né? Desde o visual do Max, que já era uma adaptação dos anteriores, né? E toda a questão da Furiosa, né? Da maquiagem, que é a graxa, né? E a mão metálica, tudo, eu acho que foi merecido, assim, algo sem precedentes, né, que a gente sempre espera que sejam figurinos bonitos, né, bem adornados, e foi o filmes de época, né, os filmes de época normalmente são os Cinderela tava concorrendo. Tava. Se for se resgatar nossos bolões lá, talvez eu tenha marcado Cinderela, porque não acreditava que Mad Max ia colocar. Ou eu colocava tudo Mad Max, não sei. Porque. E realmente faz muito sentido. Os detalhes, né? A gente pode até colocar aqui imagens da placa do Immortan Joe. É tipo vários emblemas. Aí tinha uma casca do Nokia aqui. Então a semiótica inventada que o cara é resistente por causa do Nokia, assim, né? Então até ver aqui no Funko. Eu acho que é a hora de mostrar meus funkinhos de Mad Max, né? Começando pelo Max, ou Max Okatansky, né? Aqui, ó, detalhes, né? A jaqueta, a curiosidade, já era do Mel Gibson, né? Do personagem, não dele, mas podemos ver aqui, né? Todos os itens de sobrevivência dele. Temos aqui, né? Aqui tem uma faixa, pistola, botas, né? Também a maioria do figurino já era original. O Immortan Joe, que tem um design fascinante, né? Claro que na versão do Funko que gracinha! Amenizam bastante, mas fica fofinho. Baita do vilão. Tá fofinho. E na época eu senti falta, eu tava sentindo, nossa, faz tempo que eu não vejo um vilão legal, assim, né? Tudo bem que fazia pouco tempo do Hobbit, né, do Smaug, foi maravilhoso, né? Benedict Cumberbatch, o cara destrói tudo, assim, né? Num bom sentido. Mas, né, bem um vilão classicão, assim, megero, né? Ridículo também, né? Eu tava sentindo falta de um vilãozão, assim. E aí a gente vê os detalhes dele aqui. Né? Vou aproximar aqui. Tem itens aqui, né? As pistolas aqui, né? Uma referência muito fálica, né? Da questão da arma, né? Do falo, né? Muitos dos motivos da caveira, né? Que tem as medalhas dele, provavelmente a bolsa de ar, né? Como a gente tá, né? A gente tá numa situação horrível do clima. Mas eles ali precisam respirar, eles sofrem várias doenças, né? Daí por isso a questão dos filhos muito estragados, né? E os jovens de guerra lá têm pouca vida, ali tá tudo com caroço no pescoço, é o caso do Nux. E, enfim, agora tem a Furiosa, né? A nossa amada Furiosa, Charlize Theron destruiu, né? O papel também. Bem blogueira agora, né? Bem. Tá focando, meninas. Os detalhes são incríveis. Aí, por isso que digo, assim, o filme é justamente isso, uma questão de roteiro. A gente não tem aquelas explicações, no cotidiano deles e tal. Usa o figurino pra contar a história. Mesma coisa assim que faltou no Esquadrão Suicida de 2016.
Na verdade, já tinha toda a indumentária pronta ali, mas o estúdio decidiu recriar uma ficha técnica de cada um. A perda de tempo total. Deixa o filme rolar, o espectador vai entender quem são aqueles personagens a partir do figurino, né? Não só a questão do texto, do diálogo. O filme tem poucos diálogos, né? O que é interessante, porque o George Miller queria resgatar essa tradição dos filmes antigos, né? Ele era muito fã de Chaplin, de Buster Keaton, os caras que dominavam a ação física ali entre os anos de 1910 e 1920, cinema mudo ainda, né? O Chaplin até que se adaptou bem ao falado, e o Buster Keaton foi mais excitante, né? Mas pega os filmes do Buster Keaton e vê ali as tomadas de ação intensas, né? E é impressionante ver o cara fazendo isso 100 anos antes de Mad Max, assim, né? Tomadas longas. E claro que tem muita trucagem, efeitos de espelho, tudo, né? Mas, né? Cinema sempre foi ação, né? Imagens em movimento. Então acho que era isso que o George Miller queria fazer nesse filme, né? Colocou uma história de pano de fundo, né? E é muito mais do que só aquelas perseguições de carros do Interceptor, né? Interceptor não, no carro preto lá do México. E tem muito mais, em comboios de guerra, tudo, né? Uma variedade de veículos aí, totalmente bem montados. E é curioso, né, que o design de produção vale mais pelos carros do que os cenários propriamente ditos. É que os carros são cenários, né? Então, a gente pira nesse filme demais. E outra curiosidade, né, a questão da fotografia, né? Principalmente no prólogo, quem está assistindo aqui provavelmente nota uma diferença ali. Parece que eles estão andando mais rápido, né? Isso eu já falava na época que eu era professor, assim, porque é uma tradição dos primeiros filmes, né? A gente usa o padrão de 24 quadros por segundo. Então, ali, cada segundo rodam 24 imagens na sua frente, mas você não percebe isso por causa da persistência da retina, assim, que faz esse movimento ondulado. Se a gente faz assim devagar, a gente não percebe, mas se faz isso, ó, né, fica borrado. Momento aula. Assim. E o George Miller tinha essa tradição, porque os filmes, né, lá do Buster Keaton ainda eram rodados em 18, 16 frames, né? Só depois, para sincronizar com o som, acho que aceitaram ali padrão de 24. Né? Não é porque as pessoas andavam rápido antigamente, é questão da captação das imagens mesmo, né? Então fica mais, quanto mais frames, devagar fica, né? Então o 24 padrão ali que a gente entende como normal, 24, 30, né? Mas enfim, muita coisa para falar desse filme. Então, já estou na fotografia. Tem uma curiosidade também, que quando eles fizeram o filme, né, então rodaram cerca de 470 horas de material bruto. O George Miller chegou lá para a esposa dele, a Margaret Dixon, que é a montadora do filme. Toma, de presente de casamento. Não sei se foi isso, mas eu acho que foi. Mas valeu a pena porque a mulher ganhou o Oscar, né? Então. Ganhou o Oscar no melhor montagem, né? E fez uma boa, de uma edição zona lá nos 400 e poucas horas que tinha disponível. O som do filme também ganhou destaque na premiação, né? E você falou um pouquinho da trilha sonora, né? O que a trilha sonora representa no Mad Max Estrada da Fúria? Eu acho que tudo, né? A gente acaba sendo muito abarrotado por pela trilha sonora, né? Que consegue fazer com que a gente realmente faça essa imersão para dentro da história, né? Eu acho que ela auxilia muito a gente a vibrar com as cenas de ação, com momentos que são um pouco mais dramáticos ali, para você, né, também entrar ali dentro daquele desenvolvimento dos personagens. Como a Mai bem disse, né, ali em um dado momento a gente tem esse contraste, né, de uma guitarra elétrica que aparece com um instrumental mais orquestral que vai dominar determinados momentos, né? Tem toda a parte da percussão também, dos tambores que fazem parte desse próprio chamado de guerra, né, que acontece ali
quando passa realmente, a gente chega perto daquele embate que vai ter entre o exército do Immortan Joe e ali os rebeldes, né, liderados pela Furiosa, né? Acho que seria mais até propício da gente falar, apropriado da gente falar as rebeldes, né? Porque ela está liderando um grupo majoritariamente feminino. Então, a trilha sonora, ela consegue trazer muito bem isso pra gente e enfim, de uma maneira muito majestosa. Então, não tem muito o que falar a respeito, né? Só mais elogios mesmo. E passando para Mayara Tisse aí, que falou um pouco sobre o design de produção, ele também levou o Oscar ali, e ele é muito importante, como o Thiago falou ali, a construção dos carros, a própria ambientação total, né? Os cenários de deserto, as cenas noturnas, que na verdade foram gravadas durante o dia, depois passaram por uma filtragem lá para ter aquele azul forte, né, e tudo mais. Ele também é parte da história de Mad Max, né? Toda essa construção de cenários, carros fazem a base ali para a gente entender mais a história e contextualizar melhor, né? E é da história não só desse filme, como para contar a história também, porque eles utilizaram muito easter eggs, muitas referências dos 3 primeiros filmes, colocando no design de produção. Então, um detalhe aqui, outro ali. Então, para aprofundar nessa história desse filme, eles fizeram isso, tanto que a máscara do Max, que ele usa na primeira parte do filme, grande primeira parte do filme, na verdade, um instrumento, uma ferramenta que seria de escavar coisas. Então, eles deixam muito claro que aquilo é um universo desse tipo, que se utilizam os poucos recursos que eles têm para construir aquele mundo, né? Então, em outro momento em que tem várias peças de carros também, eles formam uma mesa. Então, assim, tudo faz sentido, né? E você vai ver vídeo de curiosidades de Mad Max, Estrada da Fúria, tem 1 trilhão de coisas, são muitos detalhes, então o cuidado foi muito bem feito. E daí também referências aos outros filmes aparecem também, tanto para quem já conhece, quanto para realmente construir esse universo, né, Mad Max. Eu gosto muito também do... Eu não sei se ele ganhou maquiagem e ganhou cabelo, maquiagem, né? E cabelo. Ganhou maquiagem e Eu cabelo acho também. que é até mais impressionante ainda do que o figurino. O figurino compõe muito bem, mas eu fico impressionada, assim, porque é uma coisa que vai muito com a interpretação dos atores também. A gente vê ali meio que, né, tem o vilão e mais 3 castas que são oprimidas por esse vilãozão, ditador, enfim, esse cara maligno, horrível, que conhecemos, que o Thiago tem muito apreço aí, como ele dorme à noite. Mas, enfim, esse cara, ele é muito característico também, né, a indumentária dele, mas também dessas pessoas que são oprimidas. Então, os meninos, eles têm a maquiagem, o figurino muito específico, as mulheres têm também, e os prisioneiros, que são ali representados pelo Mad Max. E o que eu acho que vai muito é essa expressão, a interpretação que vem junto. Não é só o figurino, o cabelo, vem a interpretação dando ainda um punch a mais naquilo que eles já estão vestindo. Então, as caras, as bocas, as expressões, os gritos, né? Tudo combina com o design de produção. Então, é tudo um conjunto, né? E, com certeza, esses detalhes não deixaram eles na mão. E eu acho muito legal que essa parte que ele acabou usando mais o efeito mais atual, né, os programinha lá, foi exatamente para trazer o universo, foi para falar, bom, tivemos que gravar à noite, mas só para fazer essa luz aqui, é só para dar um tchan, mas não é para inventar nada, não é para criar, não é para nos enganar de alguma forma, sabe? Ou fazer um susto, sabe? Não é nada daquela coisa meio fácil, talvez, porque é o que seria mais comum fazer, o mais fácil fazer. Não, ele usa tudo muito bem pensado e sempre a favor da história e do universo que ele está criando. Então, deu certo, né? Deu muito certo, com certeza.
Tiago, uma pergunta para você. Mel Gibson fez falta em Mad Max Estrada da Fúria? Nem um pouco. Não deu nem Eu tempo, gosto do né? trabalho do Tom Hardy. Né? Acho que o Tom Hardy estava demonstrando uma linha de trabalho ali que cabia perfeitamente pro personagem dentro dessa proposta. Né? O Tom estava fazendo uma série de filmes ali que exigia muito do físico dele, né? Ele tinha acabado de sair do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que ele ficou, né, enorme para fazer o bem, né? Em outros filmes ali, que dependiam do psicológico dele, né? Muitos dos filmes que ele fez com o Nicholas Wrestling, né? O Bronson, né? Que eram filmes pesados, assim, né? Também demonstravam do físico dele. Tanto é que deu um estresse brabo entre ele e a Charlize nos bastidores, daí parece que vieram se desculpar só anos depois. Né? Uma história mal contada, assim, porque dizem, por outro lado, que a Charlize é meio estrela, assim, né? E ele não tem muito papas na língua, né? Então pode ter um atretinho ali. Isso é um conflito, né? Não é difícil. Rolou um estresse aí, mas eu acho que fez parte. Não sei se o George Miller estava jogando ali pra dar uma ação psicofísica nele, embate aí. Se estranha. Pelo que eu ouvi foi isso. Ficou ali a semente e ficaram. Rolou um estranhamento pela convivência mesmo e pela exigência que estavam fazendo deles ali no set, né? Então, eu fico pensando realmente o que seria gravar um filme nesses termos, né? Com essa proposta ali. Você a todo momento superar esses limites, né? E enfim, parece, pelo que eu li ali também, que a própria Charlize reconheceu isso, que no momento em que houve ali realmente essas tensões, é porque eles realmente estavam sob um estresse muito grande. E que, na verdade, posteriormente ali não ficou nenhum tipo de ressentimento, mas o que aconteceu foi realmente ali devido à interação que foi exigida deles, né, durante as filmagens. Não, eu acho que esse estresse fez toda a parte boa para desenvolvimento dos personagens. Afinal de contas, eu acho que a gente consegue, num filme de ação, aí a gente já falou lá no começo um pouquinho sobre essa dificuldade de trazer o desenvolvimento dos personagens, trazer as histórias dos personagens, pois a ação fica sempre em primeiro plano nesse gênero, né? E aqui não, aqui a gente consegue ver protagonismo feminino, as dores do passado do protagonista, tudo isso muito forte nesse desenvolvimento, né, nessa jornada desses personagens. Será que essa pressão psicológica um pouco ajudou nesse desenvolvimento aí dos personagens? Pelo visto, sim. Que é muito forte mesmo, né? Você primeiro começar... ter um cara que é o nome do filme e ele passa os 30, 40 primeiros minutos amordaçado, preso. Imagina a exigência, né, do ator para conseguir interpretar isso. Para você passar o que o personagem está passando, o que ele está querendo, naquele momento que seria o de apresentação, de você, né, determinar, bom, eu quero chegar aqui, meu desejo é esse, meu desafio é esse, né? Que tudo é muito com base num diálogo ou nas interações que o personagem tem. Ali ele tava tipo assim, meu filho, faz suas caras aí, porque é isso. E ele consegue passar uma empatia, ou enfim, o que é necessário pro personagem, mesmo naquelas condições. Mas eu imagino, cada dia que a pessoa chega no set, o que é esse preparo, né, psicológico para você ter esse desafio, né? E ela, por outro lado, também é uma personagem super forte, mega, e que carrega o filme. Então, também é uma pressão psicológica de você chegar ali. E se você começa com algum conflito, alguma coisinha, né? Eu pensando aqui, ou quando tá começando, vem uma equipe que tenta amenizar, né? Ou vem uma equipe que fala, deixa eles. Vamos usar isso pra produção. Você tá construindo uma cena que você pode dar uma relaxada, pode ser o contrário também, né? Você pode cada vez ficando mais tenso. Tem aquela parte que a Furiosa e o Nux se cospem, assim. Eu acho que foi muito do nada, assim. Tá o Rage, eles estão muito pistola e né, sai, assim,
na raiva. Assim. Então não sei quanto, né, não cheguei a pesquisar sobre isso, se é que tem sobre essa parte específica, assim, mas imprevistos acontecem na gravação. E muitas vezes, né, passagens do nada, assim, totalmente imprevistas, né, geralmente a gente abraça o imprevisto no documentário, né, mas o fato que apareceu um gatinho naquela cena do Poderoso Chefão e Marlon Brando fica ali dando carinho, né, virou um ícone também tem o Funko do Vito Corleone, também com o gatinho, né, então marcou ali, deixa emblemático o negócio, né. Ainda queria puxar mais um tópico sobre a fotografia, né, já que foi falar o resgate de colocar aquele filtro para fazer a falsa noite, né, também chamado como noite americana, né, faz de dia, daí ou geralmente colocava, né, um filtro em frente à câmera, né, uma gelatina azul petróleo, ou hoje mais fácil, né, provavelmente foram feito na pós, né, no color grading, né, de colocar. Joga um filtrinho lá. Faz máscaras. Né, tem muita máscara nesse filme, assim, de ressaltar a luz, né, tem nas cenas noturnas, né, quando eles estão no comboio de guerra, lá, acho que é comboio de guerra o nome, né, que daí tá tudo azul petróleo por fora, daí tá ali aquela quase elipse, assim, né, destacando o laranja, né, que acho que são cores contrastantes, dá pra depois jogar um círculo de cores aqui pra gente dar uma olhada. E, né, então é muito trabalho, assim. E outro detalhe é que se vocês pegam para ver as imagens de divulgação, a maioria tá tudo numa cor insaturada, e eles pensaram mesmo em deixar essa cor insaturada, mas era muito clichê do gênero distópico, assim. Pega qualquer filme de zumbi, tá lá aquelas cores lavadas, assim, não tem nem cor, tudo bege pra tudo quanto é canto, assim. Daí não sei de quem foi a ideia, se foi do John Seal, que é o diretor de fotografia, ou do George Miller, em trazer aquele azulão estourando, aquele laranja também estourando, que é uma coisa bonita de se ver, assim, né? Tudo bem que é um deserto que a gente tá próximo de acontecer, mas nossa, enche os olhos dessa estranheza toda, daí quando faltam aqueles sinalizadores, né, vermelhão e tal, tem toda a cena dentro daquela tempestade de areia, é fácil, né? Eu preciso sair daqui e assistir o filme de novo, assim, mas eu acho que é um filme que traz muita quebra de expectativa, né, que é isso que você tá falando, acho que é muita quebra de expectativa, você espera que vai ser um filme só na estrada, e de repente vem uma música, aí você espera que vai ser só deserto, e de repente vem uma saturação de coisas. Então o tempo todo você tá sendo surpreendido, né? Exatamente. Cada take é uma nova surpresa, né, do filme. Cada sequência uma coisa nova, e é muito, muito marcante mesmo isso. Fran, para encerrar, para quem não assistiu Mad Max, o porquê que deve assistir Mad Max? Eu acho que é bem isso que a Mai falou, né? Pela quebra de expectativas mesmo, né? Eu acho que o filme ele é muito provocador nesse sentido, né? Então, eu acho que é realmente essa ideia, né, de que o mesmo diretor da trilogia ali do passado teve essa coragem de dar a cara a tapa, de se reinventar já num contexto diferente e trazer elementos para a narrativa, elementos que são relacionáveis com até mesmo o nosso presente, se a gente for falar, né? A gente sabe que quando a gente está falando em termos de distopia, a distopia ela é uma anti-utopia, né? E por ser uma anti-utopia, talvez se aproxime muito da nossa realidade, né? Já que essa utopia é um não lugar, é o que ainda precisa ser construído. E a distopia está muito mais próxima do que a gente vive, né? Então, eu acho que o filme ele é um must, assim, realmente devido a essa quebra de expectativas e por trazer esses elementos tão complexos ao mesmo tempo, né? E além disso, de ser também uma grande aula, né? Como vocês bem colocaram, em termos de cinema. Então, acho que é isso. E é divertido. Maiara, pra você. Tem muitos elementos cômicos, reparem, tem muitos elementos cômicos. É um bom entretenimento além de tudo isso, sim, né?
Você acha que, acima de tudo, na verdade, você tá dentro da história e tá se divertindo, só que você meio que é presenteado ao longo do caminho, a cada cena, assim, você fica meio, né? Você embarca mais pela história e pela diversão, só que ao mesmo tempo tem uma aula e tem uma reflexão e tem tudo junto. Então é esse combo perfeito. E além do que, é um filme que vai continuar sendo falado por muito tempo. Inclusive vai sair um próximo, né? Daqui a pouquinho. Então já torna o hype, além de tudo. Só que volta o hype, mas é um filme que acho que faz parte da trajetória do cinema mesmo. Thiago, e para você, o que é a pessoa que não assistiu ainda Mad Max, por que ela deve assistir? Se a pessoa gosta de cinema com C maiúsculo, por favor, assistam e procurem ver o material de bastidores, porque são outra aula de como fazer um filme. É impressionante o que eles fizeram, o que alcançaram com esse filme. E claro, não gosto de filme de ação, mas dá uma chance pra isso daqui. 2 horas cravadas ali, não tem muita enrolação. É uma viagem tanto e depois retorna, né? Como o caminho você percebe, nossa, valeu muito a pena. Você sai com coração acelerado e 5 estrelas, 10, 2 thumbs up. Não sei que é algo. Pra mim, com certeza é um filme de ação que traz muito mais na base, né? Atrás dele não é só ação. Claro que a gente já é impactado no início do filme com cena de ação. Eu tenho medo de altura ali, ele abre uma porta, né? E quase cai no desfilhadeiro e tudo mais. Já dá um negócio assim, a gente já fica meio sem ar. Eu sou desse tipo, mas ele tem todas essas outras nuances que foram trazidas aqui. Além de desenvolvimento de personagens, uma história bacana. Todos os prêmios que ele ganhou não é por base, né? Porque eles detonaram na montagem, detonaram no figurino, maquiagem, cabelo, edição de som, então nem se fala em mixagem, e o design de produção é incrível, além de fotografia, como foi falado aqui. Vale muito a pena conferir Mad Max Estrada da Fúria. E o Cine Club de hoje fica por aqui, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Testemunha, hein? Até o próximo.